Vem cá, essa história eu sei que vocês ouviram. Os políticos começaram a falar de impeachment de Bolsonaro. Nessa, o presidente se apavorou, mandou um avião para São Paulo buscar o ex, Michel Temer. Aí Temer escreveu uma carta, Bolsonaro assinou e, na sequência, Temer intermediou uma conversa por telefone com Alexandre de Moraes, o ministro do inquérito das fake news no Supremo. E pronto, acabou o impeachment. Ah, se a Dilma soubesse que era tão simples, né? Bastava escrever uma carta com as palavras certas. Bem, a história contada foi essa. A história que está todo mundo em Brasília tentando descobrir é outra. Qual foi o acordo? Porque, veja, não foi uma carta e não foi um telefonema. Aliás, os ministros do Supremo parecem continuar no mesmo lugar em que estavam 1 ou 2 semanas atrás. Quem demonstrou recuo foram os políticos. Por que recuaram? Não foi porque Bolsonaro pediu desculpas. As desculpas não são sinceras e todo mundo sabe disso. Como todo mundo sabe que assim que calhar de ser, Bolsonaro vai dar outro dos chiliques dele, porque ele sempre dá. Um acordo foi feito. Michel Temer sabe para quem garantiu o quê. Jair Bolsonaro sabe o que lhe custou, o que teve de oferecer e o que terá de entregar. Quem mais sabe? A gente não sabe. Mas algumas peças desse quebra-cabeça nós temos. Então, vamos armá-las no tabuleiro? O importante é o seguinte, Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Tentou. Ao que tudo indica, ele vai sair impune disso por conta desse acordo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Primeiro, a gente precisa tentar entender qual era o plano de Jair Bolsonaro. O que ele tentou fazer naquele 7 de setembro. Nós não sabemos ao certo, mas dá para ter algumas pistas. Uma das coisas que a gente sabe, isso é certo, é o seguinte. Desde o início, Bolsonaro tentou ativar 2 grupos chaves. Caminhoneiros, policiais militares. O papel do Sérgio Reis, do cantor, era fazer parte disso. De convocar os caminhoneiros à ação, parar estradas. Que eles demonstrassem alguma forma de apoio ao presidente. Os policiais militares, por sua vez, poderiam se insurgir e praticar algum tipo de violência. Poderiam afrouxar a segurança e permitir a invasão de algum prédio público. O Palácio do Supremo, por exemplo. Então veio o dia 7. Os policiais militares não foram ativados. Claro, alguns à paisana talvez estivessem na esplanada dos ministérios ou na Avenida Paulista. É ilegal, mas se comportaram. Nada aconteceu. Aliás, bem o contrário. Eles trabalharam duro em Brasília para proteger o Supremo dos bolsonaristas. Quem permaneceu leal ao presidente foi um grupo de caminhoneiros. Eles começaram a se mexer para interditar estradas em todo o país. Vocês viram isso. Há outro plano de Bolsonaro que nós também compreendemos. Ele pretendia um movimento de se negar a cumprir decisões do STF. Foi o que ele falou na Avenida Paulista no discurso e nós sabemos, porque ministros comentaram com jornalistas, que ele trouxe esse assunto à mesa na manhã do dia 8, quando se reuniu com todo o ministério. Aos ministros ele expôs essa questão. Como poderiam, juridicamente, não obedecer à ordem da principal corte do país? Vejam, seja lá o que se passava na cabeça maluca desse presidente da República, este é o desenho da tentativa de um golpe de Estado. Não é um exagero retórico, é a definição de dicionário. Pegue um dicionário de ciência política e está lá. Um golpe nasce de dentro do Estado, passa pelo rompimento institucional, pela quebra da Constituição, porque não existe uma maneira jurídica de desobedecer o Supremo. Então, quando um presidente tenta sublevar a polícia e diz que vai parar de obedecer ordens judiciais, principalmente da principal corte do país, esse é o caminho de um golpe de Estado. A gente não tem detalhes do que foi falado nessa reunião ministerial, mas o que Bolsonaro ouviu dos seus ministros é que não ia rolar. O ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, esses sujeitos não estavam dispostos a desobedecer os ministros do Supremo. Sabe por quê?
porque isso dá prisão imediata. É um crime muito grave. Um golpe de Estado é um crime. Se todo mundo topa cometer o crime e dá certo, o regime cai e um novo regime sobe. Se não dá certo, é cadeia. Não sabemos o que aconteceu naquela reunião, mas Bolsonaro obviamente ouviu que não ia rolar. Então, olha as peças no tabuleiro. 1, polícia ficou quieta, não se levantou, obedeceu a lei. 2, os ministros decidiram obedecer a lei. 3, os caminhoneiros começaram a bloquear as estradas do Brasil. Aí não adianta, aí só atrapalha. Se o golpe não está em marcha, só atrapalha o governo, os caminhoneiros fecharem tudo. Vai criar desabastecimento, a sociedade vai se revoltar. Bolsonaro correu para desmontar o bloqueio, conseguiu, se desgastou com a turma dele que não entendia bem o que estava acontecendo. Só que nessa tinha outro problema. De repente, meia Brasília começou a falar em impeachment. Por que começou a falar em impeachment? Gente, o presidente estava tentando dar um golpe de Estado. É por isso. É importante descrever desse jeito. Ele tentou dar um golpe de Estado. É importante descrever assim porque ele vai tentar de novo se der. Aí vem nosso momento de mistério. Alguém descreveu desse jeito, Deus ex machina. Temer apareceu como um deus de teatro grego, daqueles que do nada surge, resolve tudo com poderes mágicos não explicados e de repente não tem mais impeachment. Mas como? Por quê? Uma pista. Pode não querer dizer nada, ou pode querer. Gilberto Kassab é um dos 5 políticos mais importantes do Brasil. Muito discreto, mas líder de um partido, o PSD, extremamente bem organizado. Kassab conversa muito com jornalistas, quase sempre em off, raramente, como a gente fala, em on. Mas nas últimas 2 semanas deu várias entrevistas. Em todas falou o seguinte: estamos começando a pensar em impeachment. Falou em on porque queria falar em on, queria mostrar cara, queria botar a máquina para andar. Então, Kassab botou a máquina do impeachment para andar. E horas depois de a cartinha do Temer sair, Kassab falou que o impeachment parecia ter esfriado. Vem cá, Kassab sentiu no ar que o impeachment havia esfriado? Ou Kassab ali jogou um balde de gelo sobre o impeachment e desarticulou o que havia articulado? Eu não sei, mas conversei com alguns políticos, com alguns jornalistas, com alguns cientistas políticos. Nenhum sabe. O que eu sei e que vocês sabem é que naquela mesa em que todos riram muito de Jair Bolsonaro, lá estavam rindo também os dois, Michel Temer, Gilberto Kassab. As peças estão na mesa, a gente não sabe como se encaixam. Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado e o Congresso Nacional não está fazendo absolutamente nada a respeito.